Então, o assunto do mundo hoje, né, é justamente o problema que aconteceu com o Credit Suisse. Inclusive, um dos participantes lá, que tem 10% do banco, um banco árabe, avisou que não iria recompor as perdas do Credit Suisse, inclusive, né? Só que já veio o nosso querido Banco Central, o Banco Central Europeu, avisou lá que vai dar 54 bilhões ao Credit Suisse para evitar uma perda maior, uma crise financeira maior. A gente está lembrando muito a questão de 2008, que você tem um banco começando a ter problemas, aí vai lá o governo e anuncia algumas medidas. Um outro banco começa a ter problemas e começa a ter algumas outras medidas. A gente já tem alguns outros bancos no radar, você tem o BNP Paribas, que teve uma queda muito grande ontem, o Deutsche Bank está tendo algumas quedas já de 3 a 4 dias grande. Então a gente está começando a ver que a crise bancária mundial está começando a se alastrar bastante, isso aí é muito perigoso mesmo. Você ter uma crise aos moldes de 2008 ainda não é uma crise aos moldes de 2008, mas a gente já tem que ligar o sinal amarelo até o vermelho por causa dessas crises, porque pode ocorrer de novo. A gente está vendo cada vez mais o sistema bancário mostrando problemas, os bancos centrais tendo que socorrer. Mudou agora a questão completamente da questão das taxas de juros. Hoje, provavelmente, o Banco Central Europeu vai anunciar um aumento na taxa de juros, mas os economistas de lá mesmo estão falando que isso é loucura. O Fed, que é dos Estados Unidos, também estava falando em aumentar a taxa de juros, já estão falando agora em manter a taxa de juros. Aqui no Brasil, vai demorar um pouco, mas a história de baixar a taxa de juros nas próximas reuniões vai entrar com força, por causa que numa crise bancária, você manter taxa de juros alta ou aumentar a taxa de juros é uma loucura. Você só está colocando mais gasolina, está colocando gasolina na fogueira para aumentar o problema da crise. Então, esse cenário que a gente tinha de taxas de juros altas no mundo inteiro vai começar a se reverter. Então, a gente está começando a ver, bem parecido, até porque em 2008 eu lembro que eu estava na faculdade, comecei a estudar justamente quando começou a crise de 2008. Então, começa a ver algumas semelhanças de bancos, você vai lá, vai em solavancos até que a crise explode. Então, a gente está começando a ver que pode se desenhar uma crise brava no mundo, principalmente do setor financeiro, e, obviamente, aí não falta dinheiro para socorrer, não tem problema, já são, em 2 dias, mais de 200 bilhões anunciados, 150 pelo governo americano, 54 pelo governo, pela União Europeia, e se tiver mais banco falindo, não vai faltar dinheiro nenhum para você socorrer esse tipo de empresa. Pois é, e a situação do Credit Suisse aconteceu na mesma semana em que 2 bancos americanos decretaram falência nos Estados Unidos por motivos diferentes, né? Então, nesses dias, a gente já nota algum impacto na economia brasileira? Você já tem algum dado para trazer para a gente? Ainda não tem impactos diretos, mas você vai começar a ter alguns efeitos contágios daqui a pouco se essa crise se alastrar. Porque a crise nasce geralmente no centro das economias globais e depois elas se espinham para a periferia. Então ela está ainda meio que lá na Europa e lá nos Estados Unidos por enquanto. Aqui no Brasil você tem um setor financeiro bem mais sólido, até porque o nosso setor financeiro não precisa tomar risco, com taxa de juros a 13,75 por ano, não precisa tomar risco nenhum, então é muito consolidado. Mas pode ser que as pessoas comecem a ter alguma desconfiança, como aconteceu em 2008, porque o grande problema do setor bancário é o quê? Ele depende de confiança. Todo mundo sabe que o setor bancário empresta muito mais dinheiro, ele tem muito mais dinheiro dado para terceiros do que ele tem de caixa. Isso aí, o funcionamento de banco funciona assim. Então, se as pessoas começam a correr para os bancos para sacar o seu dinheiro, ele não tem como dar isso é impossível. Aí o Banco Central tem que lá socorrer e dar o dinheiro para isso. Então, aqui no Brasil ainda você não teve isso, você não tem ainda uma crise de confiança que nem você teve, porque não teve nada do nosso lado. Mas se alguma empresa, 2008 não teve banco problemático, mas empresas no Brasil tiveram, alguma empresa que está mais descoberta, por causa que está com problema de dólar, começar a falir, então, pode ser que aconteça isso, mas por enquanto não respingou ainda, mas a gente tem que olhar, porque isso sempre tem um efeito contágio, o efeito contágio pode chegar no Brasil, a crise tem o quê? Não chegou em uma semana ainda essa crise bancária, então está começando a aparecer, então a gente tem que ficar de olho muito atento, inclusive mudar a política monetária para já se resguardar em relação a isso. Então a gente tem que também mais um argumento para baixar a taxa de juros na próxima reunião. Tem 2 coisas, uma que eu tenho pensado e uma pergunta que eu tenho para fazer para você, André. A primeira delas é como crise bancária é um ótimo momento para liberal na economia e virar intervencionista, né? Quer ajuda de banco central, quer pacote de ajuda de governo,
quer que o Estado atue. E eu tenho ouvido muitos economistas falando que o Brasil é mais protegido do que os Estados Unidos e a Europa, por exemplo, porque o nosso sistema bancário é mais regulado. Então, ter mais Estado, nesse caso, é algo positivo para o Brasil, protege o Brasil do que, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos? Sim, além do nosso sistema bancário ser mais regulado, nosso sistema bancário ele é muito confortável porque ele não precisa tomar risco. Com a taxa de juros, maior taxa de juros do mundo, você não tem como tomar, você não precisa tomar risco, você já tem uma lucratividade muito alta com títulos muito seguros, que são os títulos da dívida pública brasileira. Então, o risco que essas empresas tomam, que o Itaú, o Bradesco, os grandes bancos brasileiros tomam, é muito pouco. Então, eles são mais, além de ser mais regulados, eles operam com maior segurança. Eles não têm o que a gente chama de alavancagem, né? Quantas vezes você tem de dinheiro no banco vezes o que você está emprestando para as outras pessoas. Então você não tem isso. E quando você tem essas crises bancárias, essas crises do sistema financeiro, todo mundo vira intervencionista, todo mundo vira keynesiano, né? Porque aí não falta dinheiro para nada. Aí a gente lembra que existe uma máquina de imprimir dinheiro lá, essa máquina de imprimir dinheiro não gera inflação, porque vai lá, simplesmente pega aqui, socorre muito desse dinheiro, a gente lembra de 2008, além de socorrer as empresas, e tentar garantir também o depósito dos bancos, também foi para pagar muitos salários, bônus de acionistas que acabaram e diretores que acabaram sendo demitidos naquele momento. Então você também tem a situação. Então quando o negócio aperta, não falta dinheiro, não tem problema, não existe risco fiscal, não existe nada disso. Daí pode se salvar à vontade, né? O sistema bancário não tem problema. Mas quando é para salvar os pobres, aí a gente já tem problema, né? Porque passar fome é um negócio que gera risco fiscal e pode gerar inflação. Então, para salvar banco, beleza, não tem problema. Mas para dar dinheiro para pobre... Aí já é demais. Aí já é demais, né? Uma coisa de cada vez, né? Vamos primeiro pensar aqui nos lucros dos bancos. André, obrigada, meu querido. Muito obrigada. Boa semana para você. A gente se reencontra em breve. Bom dia. Bom dia. A gente se reencontra, não sei se talvez amanhã ou na segunda-feira. Vamos ver ainda. Maravilha. Mas o importante é que tudo sobre economia com as análises do André e da Débora você já sabe onde encontrar, né? No icleconomia.com.br.